Olá, meu nome é Arthur Diniz da Costa Silva. Vou gravar esse vídeo para a apresentação do CIA 2025. Meu orientador foi o Marconi Ribeiro Furtado Júnior, a orientadora Beatriz Costa Longa Vargas, e eu sou estudante de graduação da Universidade Federal de Viçosa, curso de Agronomia. O título do meu trabalho é Análise de vazão e de depósitos de ponta com indução de ar para sistemas PWM em algodoeiro. Partindo para a parte da introdução do meu trabalho, bom, nós temos que no Brasil a nossa taxa média de aplicação por área é de 4 quilos por hectare ano de defensivos. Isso é uma taxa de utilização bem alta. Logo, pode-se ter uma noção da importância, né, dessa área para o país e para o agronegócio de modo geral. E a aplicação, muitas vezes, ela é uma tarefa complexa, pois ela susceptível à interferência de vários fatores, ambientais, inclusive. Então, algumas soluções, como, por exemplo, a aplicação à taxa variável, surgem como possibilidades, né, da gente poder estar melhorando essa aplicação, fazendo com que a nossa molécula chegue ao alvo precisamente. Logo, para que isso desenvolva, é necessário uma demanda de tecnologia de aplicação diferente, né? Mais tecnológica, mais moderna e mais tecnificada. Partindo para a parte dos objetivos do trabalho, o objetivo geral do trabalho foi avaliar o efeito do Dirt Cycle e da frequência de operação do sistema PWM no espectro de gotas de uma ponta de pulverização hidráulica com tecnologia de indução de ar. Já agora, falando dos objetivos específicos, os três objetivos específicos do presente trabalho foi obter e analisar em laboratório o espectro de gotas dessa ponta de indução de ar, obter e analisar em laboratório a vazão e a variação dessa vazão conforme os parâmetros de operação do sistema PWM, e, além disso, avaliar o depósito de gotas em folhas de algodoeiro. Partindo para o material e métodos, as coletas de laboratório foram realizadas no Laboratório de Aplicação e Defensivos, pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola, no Laboratório de Mecanização Agrícola, mais precisamente da Universidade Federal de Viçosa. O local de experimento já das coletas em campo foi conduzido na UEP Aeroporto, pertencente e administrada pelo Departamento de Agronomia, também da Universidade Federal de Viçosa. As coletas, elas foram todas realizadas conforme a norma ISO 2535008, de 2018. As frequências foram de 5, 10, 15 e 20 Hz. Os Dirt Cycles variaram de 10 a 100%. Os testes de vazão e espectro de gotas foram realizados conforme essas variações. Para a vazão, e mais especificamente, nós tivemos a realização de 3 repetições. Já para o espectro de gotas, tanto para as coletas de depósito, foram realizadas 5 repetições. Essa é a ponta que foi utilizada durante todo o experimento, a ponta foco testada. Ela é a ponta Ultra Low Drift Max, que a nomenclatura resumida é o LDM, modelo 13002, 130 graus de abertura, 0,2 a vazão nominal da ponta, operando a 2,8 bar e vazão 0,2 de galões por minuto, e ela é do fabricante Hype, 3 bar ou 300 kPa, que é a frequência de operação nominal dessa ponta. Esse é o analisador de partículas a laser que foi utilizado para fazer a análise de todo o espectro de gotas dessa ponta, com os diferentes parâmetros de aplicação. Então, ele é do modelo Spraytec, com lente focal de 750 milímetros, da Malvern Instruments Limitada. Esse equipamento fica localizado no Laboratório de Aplicação de Defensivos Agrícolas, no Laboratório de Mecanização Agrícola do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Aqui a gente tem uma foto da folha de algodão que foi retirada em campo, na realização do experimento em campo, e no mesmo dia foram retiradas todas as fotos, né, dessas folhas de algodão, porque para depois a gente pudesse fazer a análise do depósito com a área. Então, cada folha tinha uma área, cada folha tem uma resposta em depósito, e isso seria analisado posteriormente.
Já agora falando um pouco da estatística do trabalho, foram duas estatísticas diferentes, então, mais especificamente, a estatística da vazão, os dados, claro, foram submetidos à nova e à análise de regressão, foram feitas a seleção dos modelos de regressão, logo em sequência foi aplicado o teste T a 5% de significância, dessa forma foram avaliados os coeficientes R2 e a coerência com os fenômenos em estudos. O software utilizado para isso foi o software R, versão 4.2.2. Já a estatística utilizada para o espectro, os dados, na verdade, foram submetidos à regressão múltipla, os modelos foram ajustados para cada frequência correspondente. O teste T, agora, a 1% de significância para a seleção desses modelos de regressão, e após isso foi analisado, mais uma vez, o coeficiente de determinação R2 para avaliar a qualidade e o ajuste de dados com o fenômeno em estudo. Para essa análise foi utilizado, na verdade, o software RStudio. Já agora, indo para a parte de resultados de discussão, nós temos aqui a análise de vazão, a gente pode ver que ela varia linearmente conforme a alteração do Dirty Cycle. Aqui nós temos a análise do DV10, a gente pode ver que teve um aumento do diâmetro do DV10 com a diminuição do Dirty Cycle. Partindo agora para a análise do DV90, a gente pode ver que teve também um aumento do diâmetro com a diminuição do Dirty Cycle. Agora o DV50, que é um parâmetro muito importante, é o diâmetro mediano volumétrico, ele foi classificado com a classe extra grossa, e como ela não houve alteração com a classificação nominal, a gente supõe que teve um bom ajuste. Agora, o spam, medindo a homogeneidade desse espectro de gotas, ele diminui conforme o aumento da frequência, né, de operação do sistema. O volume de gotas, né, menores que 100 micrômetros, ela é mais influenciada pelo Dirty Cycle e ela representa o risco de deriva. Nós temos aqui o volume de gotas, né, agora de entre 100 e 200, né, ele foi também mais influenciado pelo Dirty Cycle. E agora, o percentual de gotas acima de 500 micrômetros, que mais suscetível a escorrimento, ele é inversamente proporcional ao Dirty Cycle. Aqui nós temos uma análise, um box plot, né, do depósito em campo, com os diferentes tratamentos de frequência do Dirty Cycle que foram observados. Já agora, partindo para a conclusão, nós temos que o Dirty Cycle é o principal fator que influencia na variação da vazão do sistema. O uso dos sistemas PWM influencia nas características do espectro de gotas. Além disso, em campo, na verdade, não foram observadas diferenças significativas no depósito de caldo, muito por conta da arquitetura da planta do algodão, que isso ocorreu. E os efeitos do PWM sobre o espectro de gotas ainda podem ser muito otimizados. Aqui os agradecimentos ao GPMAD, ao LMA, à FAPEMIG e à CAPES pelo apoio financeiro da pesquisa, e também a toda a equipe que ajudou em todas as coletas e todas as análises, junto comigo. Muito obrigado.